Eu vi, acho que a Rosana está entrando agora também. Bom, então vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos. Na semana passada, ou melhor, na última vez que nós nos encontramos, nós havíamos terminado um capítulo do Livro dos Espíritos e vamos iniciar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Sim. capítulo, então, como lembrou a Ellen, né? O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 19. Boa noite, Rosana. Tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem noite. também? Joia. Boa noite, Fátima também. Boa noite, Fátima. Então, aí nós vamos então fazer o estudo do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, a fé transporta montanhas, né? Então, é muito interessante porque quando se escuta isso, né, algumas pessoas tendem logo a imaginar realmente uma montanha, né, de fato, montanha física ali, sendo transportada pelo poder da fé, ou o poder da mente, ou da mente que crê. E quando nós vamos falar aqui sobre montanhas, né, nós estamos falando sobre algo grande, algo que é difícil de ser passado, né? De nós podemos transpor, tá? Então, quando a gente vai falar aqui a fé transporta montanhas, nós vamos falar também sobre as nossas dificuldades, sobre alguns dos problemas que a gente passa, né? Que a gente enxerga realmente como montanhas, porque a dificuldade de passar, né? De transpô-las, né? E aí a gente vai entender a importância tanto do cristianismo, né, quando a gente fala dos evangelhos, que são os ensinamentos de Jesus, que é realmente quem nos traz essa luz, essa força para passar pelas dificuldades, a gente vai entender a importância do cristianismo, nós vamos perceber, né, a importância do espiritismo quando a gente fala de fé, porque aí a gente vai falar da verdadeira fé, aquela fé inabalável, aquilo que realmente nos dá força para transpor os obstáculos ou essas montanhas, né? Então nós vamos iniciar aqui esse capítulo com o subitem, né, o subtítulo aí, o item primeiro, que é o poder da fé. Então, como a gente faz sempre, eu vou ler um pouquinho e aí a gente vai revezando. Uhum. Então vamos lá. O poder da fé, né? Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei, perdão. Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram, né? Por que não podemos, nós outros, expulsar esses demônios? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Está lá em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então, olha que interessante nessa passagem aqui, para nós que somos espíritas, né, para a gente fazer aí uma reflexão. Quando a gente fala, por exemplo, de demônio, né, não está relacionado a essa crença antiga, esse entendimento errado, né, da palavra demônio, porque se nós formos olhar realmente a etimologia da palavra, a gente vai entender que não tem nada a ver
com o que as pessoas hoje associam com relação a demônio. Então, sempre aquela criatura animalesca, né? Aquela criatura diabólica, coisa do tipo, né? Então, o demônio, quando fala assim que expulsou os demônios, o que que a gente está falando aqui? A gente estava falando de um obsessor, né? Então, era um espírito endurecido, um espírito inferior, né? Um espírito ainda preso, né, a certos pensamentos que estava ali obsediando aquela criança, né? Então, quando Jesus fala, por exemplo, da questão de se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Então, veja, lembra quando a gente fala da questão moral, né? A moral, o moral elevado é capaz de determinar as coisas, né? Tem um trecho do Livro dos Espíritos, né, que fala justamente sobre essa questão quando um espírito superior ele fala a um espírito não tão adiantado, que ele diz assim que a ordem dele, né, o espírito não consegue deixar de cumprir, né? E ele ainda perguntou, mas se o espírito quisesse tudo, ele poderia não fazer aquilo que o espírito está pedindo, ordenando? Ele diz que não conseguiria. Eu vou procurar esse trecho melhorzinho para a gente poder entender. Porque a questão é quando um espírito tem uma moral muito elevada, o espírito inferior, ele tem muita dificuldade em não aceitar ou, né, não fazer aquilo que o espírito está determinando. E quando a gente fala da moral, não são os costumes, né, aquela questão assim da pessoa levar uma vida correta, é uma pessoa que realmente segue todos os mandamentos, né, que realmente entregou a sua vida para realmente os propósitos mais elevados e tudo mais. Nós estamos falando também de uma fé, dessa fé inabalável, né? E isso determina muito quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com a desobsessão, ou mesmo no pronto-socorro, né? Porque quando você fala vem de você uma força, um magnetismo muito grande, acompanhado das suas palavras. E isso é o que vai realmente tocar aquele outro espírito, a ponto dele não conseguir deixar de seguir, de fazer aquilo que você está falando, né? Mas aí, nesse capítulo, nesse trecho aqui do Evangelho de Mateus, é justamente isso, tá? Então, era um espírito que estava sendo obsediado, por isso, ora ele estava na água, ora no fogo. Então, quando ele estava ali sob os domínios, quando ele estava realmente ali respondendo às investidas desse espírito, ele fazia coisas que aqui é tratado com esse adjetivo aqui, o lunático, né? E realmente fora de si e tudo mais. E quando esse espírito cessava esses intentos, né? Ele então estava na água, estava mais tranquilo. Então, ora na água, ora no fogo. Era realmente traços de alguém que estava sendo obsediado. E esse pai levou aos discípulos para que eles expulsassem, né, esse espírito. Mas eles não tinham essa fé, eles não tinham essa crença realmente que eles poderiam fazer aquilo, né? E aí é que Jesus fala, né? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco, né? Até quando vos sofrerei, né? No sentido, até quando ele vai precisar fazer isso por nós, né? Até quando? A partir de quando que nós vamos começar realmente a fazer tudo isso e acreditar realmente como ele nos ensinou, né? Então é muito interessante essa questão aqui da fé. Isso envolve também toda a nossa vida, no sentido assim, se a gente, por exemplo, o Espiritismo nos dá essa certeza, esse entendimento da continuidade da vida. Essa fé, né, esse nosso acreditar em tudo isso, é o que faz com que a gente valorize essa existência, que a gente se preocupe com o que vai acontecer depois, quando a gente fizer a passagem, que a gente valorize tudo que está acontecendo aqui, porque isso foi planejado antes no plano reencarnatório, lá na erraticidade. Então, isso nos dá uma força para entender tudo o que está acontecendo
e também para a gente viver melhor, né? Porque se a gente faz as coisas certas, se a gente busca estudar, se a gente busca auxiliar, se a gente busca melhorar, se a gente está fazendo tudo isso que Jesus nos ensinou, a gente sabe que quando desencarnar, nós não vamos sofrer tanto, né? Nós não vamos passar por um sofrimento tão grande, porque nós estamos aqui já buscando fazer a coisa certa. Então, essa fé muda tudo, não é verdade? Quantas pessoas que a gente conhece, por exemplo, que acham que a vida vai acabar depois da morte, que não tem mais nada, pessoas que estão vivendo a vida do jeito que querem, sem se preocupar se estão errando, se estão acertando, se estão fazendo bem, se estão fazendo mal, se o bem que estão fazendo a si não está sendo mal ao outro, enfim. Isso vai gerar sofrimento no futuro. E como a gente acredita nisso, isso muda tudo, né? Então, essa fé que nós temos, olha como ela nos ajuda na nossa caminhada, né? Vamos dar continuidade aí. No sentido próprio, né, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá à presença, não, desculpa, dá à perseverança, né? A energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante, né, ou a fé que é vacilante, ela dá incerteza, hesitação, né, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Então, assim, essa fé nos ajuda também a vencer esses nossos obstáculos, né? A transpor esses obstáculos. Porque a gente entende que para a gente melhorar, para a gente seguir um patamar mais elevado, para a gente poder ter merecimento, né, de ir para outros lugares melhores, nós precisamos vencer esses nossos demônios, né? Vencer essas nossas sombras, né? Então, a fé nisso faz com que a gente tenha força e perseverança em vencer. Todos os dias a gente acorda e a gente vai à luta, a gente busca consertar as coisas erradas que a gente faz, a gente busca melhorar, a gente busca, né, se a gente é uma pessoa assim egoísta, se nós somos maledicentes, enfim, todas essas nossas dificuldades a gente busca vencer, a gente não se acomoda a elas, né? Ou com elas. Então, assim, a gente tem essa certeza que, olha, se eu estou errando nisso, eu preciso melhorar. Porque se eu não melhorar agora, eu vou ter que vir numa outra existência para trabalhar isso de novo, e vai dar mais trabalho, vai dar mais sofrimento, vou perder muito tempo. Então, a gente enfrenta para poder seguir, né? E aí, continuando. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência.
A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Olha aí quanto ensinamento, né? Que nós possamos então refletir diante dos problemas, como que a gente age diante das dificuldades, né? Diante das provas, né? Porque muitas vezes nós temos dificuldades a vencer e elas ficam se repetindo muitas vezes em situações diferentes para que a gente, de uma certa forma, né, para que a gente possa aprender como lidar naquela situação, né? Para que a gente realmente fique domesticado, vamos dizer assim. Por exemplo, numa situação difícil, tem gente que às vezes tem muita dificuldade quando a outra pessoa ou alguém levanta falso testemunho, quando a pessoa te acusa de alguma coisa. E aí você fica indignado com aquilo porque você está sempre se esforçando para ser uma pessoa idônea, uma pessoa com ética, uma pessoa realmente honesta, e aí de repente vem alguém e querer jogar lama em tudo isso que você com tanto esforço constrói. E como você reage diante disso? Então, se a pessoa se torna colérica, violenta, se ela começa a proferir palavras de baixo calão, se ela realmente perde, né, o seu senso, a sua tranquilidade, onde está a fé, né? Se diante de um problema, por exemplo, né, você de repente perdeu o emprego, e aí você fica preocupado, como é que você vai fazer para pagar as contas, pagar aluguel, coisa do tipo? Como que você reage diante de uma situação dessa? Você se desespera ou você entende que aquela situação é uma transformação, que aquilo vai mudar para uma outra coisa e que você busca, através da calma e tranquilidade, achar uma solução para aquele problema? Isso está relacionado à fé. Porque se a gente não entende que nós estamos aqui de passagem, que todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida serve unicamente para forjar um homem, uma pessoa, um ser melhor amanhã, se a gente não tiver essa convicção, cada momento que isso acontecer, a gente vai cair, a gente vai se desesperar, a gente vai ficar realmente, como ele coloca aqui, ou violento, colérico, enfim, porque é uma fé vacilante. Isso para tudo, gente. É a mesma coisa, por exemplo, às vezes a gente tem um parente adoece. Aí a gente fica logo desesperado. Tudo bem, é natural a gente ficar desesperado. É uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, mas nós precisamos voltar ao centro, voltar à essência, entender. Olha, o que que nós estamos fazendo aqui? O que que aquela pessoa está fazendo aqui? Todo mundo dentro de algum propósito. Deus está atuando na vida de cada um. Então não adianta a gente se desesperar por algo que Deus está agindo, que Deus está transformando, que Deus está fazendo. Embora isso ainda se aquela pessoa talvez esteja passando ou aquilo esteja acontecendo em razão de uma resposta, né, da lei de causa e efeito, ainda assim, porque Deus está permitindo e tem um plano para aquilo. Então a gente precisa ter a fé, a certeza de que Deus está acima e à frente de tudo realmente, né? Temos que ser resignados. Então situações como essas vão aparecer para, entre aspas, testar a nossa fé para que a gente aprenda realmente a não ter uma fé vacilante e ter fé em todos os momentos e uma fé firme, né? E aí ele continua para a gente lá, né? É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe né, ou sabe que simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Olha aí a humildade. Por isso os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. Então, gente, a questão da fé, dessa fé vacilante, não é também você presumir, você achar que você vai resolver, que você é capaz não.
é você ter essa humildade de ver que você é apenas instrumento, que você pode tentar fazer as coisas, né? E que pode sempre contar e deve realmente contar com a ajuda divina em tudo que se for fazer. Só que quando coloca em você o agente realmente, quando acontece de não dar certo, e como ele falou aqui, esse orgulho, esse orgulho é sempre castigado, né? Cedo ou tarde, esse orgulho é castigado. O que vai acontecer? Você vai se decepcionar, vai ver o fracasso, e aí você vai se sentir como, né? Então, quando se tem a humildade de falar assim, olha, o que eu posso? Eu não posso nada. O que eu posso e devo fazer é orar, é pedir, ir lá visitar a pessoa, dar bom ânimo, buscar entender qual que é a dificuldade e quais são os tratamentos, ajudar também na questão assim da recuperação, enfim, fazer o que a gente pode, mas sempre entendendo que Deus está realmente no controle e que a Ele cabe realmente decidir o que vai ser feito e como vai ser feito. Então, essa humildade, ela também de certa forma, ajuda com que os bons espíritos venham no seu auxílio, né? Porque eles veem ali realmente um irmão que está precisando de ajuda, que está realmente precisando de um amparo deles, né? Então, assim, essa humildade verdadeira de coração, só é possível quando se tem fé, ou seja, entendimento, né, do que é você, do que é o universo, né, e que só Deus realmente que pode todas as coisas. Então fica mais fácil até para a gente ser resignado, né, quando a gente é acometido de algum problema, seja financeiro, de saúde, seja conosco ou com alguém que a gente ame, alguém que seja próximo, né? Essa humildade nos ajuda também a sermos mais resignados e sofrer menos. Porque quando a gente sofre mais, por que que é? Quando nós nos sentimos impotentes, de não poder fazer nada. Ou quando a gente imagina que devemos fazer alguma coisa, queremos fazer alguma coisa, e não tem possibilidades, né? A gente fica, como eu vou fazer, como eu vou ajudar? Ou seja, a gente sofre muito porque a gente quer resolver todas as coisas, resolver todos os problemas, e quando a gente não consegue, a gente fica realmente sofre mais. Então, assim, nós precisamos ter essa resignação, esse entendimento, e não é simplesmente um menosprezo, não é isso, né? Ah, não vou ligar, não é isso. A gente entender realmente que nós somos instrumentos, né? Que realmente Deus está fazendo algo que a gente ainda não entendeu. E aqui o item 5, né? O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Olha aí que legal. Por ela, o homem age sobre o fluido, esse agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Era essa palavra que eu estava buscando aqui. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé, ou a fé. Então, esse magnetismo irresistível, né? Então, no Livro dos Espíritos, o Kardec fala justamente disso, né? Ele pergunta aos espíritos se esses espíritos inferiores poderiam resistir a esse poder, né? A esse magnetismo dos espíritos superiores, né? E os espíritos eles ratificam, né? É irresistível. Ou seja, essa moral elevada, junto com essa força magnética, né, se torna irresistível a esses espíritos não acatarem aquele pedido do espírito de luz.
E é claro que esse espírito de luz jamais vai fazer nada que seja contrário ao livre-arbítrio, né? Vamos dizer assim. Então, mas ainda assim, um pedido de um espírito desse é irresistível, tamanho é o magnetismo. E é interessante essa parte que ele está falando aqui para gente, principalmente quem trabalha com passe, quem trabalha com magnetização. Por quê? O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por quê? Porque através dessa fé, o homem age sobre o fluido, né, que é esse agente universal, esse fluido cósmico universal, né? Então, através da fé, o homem consegue agir nesse fluido, modificar esse fluido, dar qualidades, né, a esse fluido de tal maneira que ele possa impulsionar a cura nas pessoas. Então é por isso que às vezes a gente vê muito assim mães, né? Isso acontece muito com a mãe. A mãe consegue realmente fazer muitas vezes através ali dessa fé, dessa oração, consegue ajudar o filho e curar muitas vezes de uma febre, né? De algum outro tipo de acometimento. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da água fluidificada, magnetizada, isso é muito importante. Porque a gente está falando de fé, a gente está falando realmente de um pensamento que está baseado, alicerçado na plena certeza, na convicção de que alguém está atuando, de que alguém está com você. E de quem estamos falando? De Deus, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, atuar num passe e a gente está ali doando a nossa energia, a gente está orando e solicitando o apoio realmente da espiritualidade. Quando a gente vai magnetizar a água, é a mesma coisa, nós estamos ali realmente acreditando, a convicção de que estamos emanando, né, através do nosso campo magnético, estamos ali junto com a espiritualidade, modificando as características daquela água, daquele fluido, para que ele se torne um remédio. E isso tudo só pode com a fé. Não adianta chegar lá e impor as mãos, pensar na novela, pensar em outra coisa, que não vai funcionar. Vai ter a ação dos espíritos, porque esses Uhum. são, né? Agora, a nossa deve depender da gente. Então, é muito interessante essa questão da fé, dessa convicção. Isso para tudo, quando alguém vem contar um problema, uma dificuldade, quando você fala assim, não, fica calmo que isso vai dar certo, gente, não pode ser um fica em paz, fica tranquilo que vai dar certo assim ao vento. É alguém que tem a convicção de que Deus nos ama, de que Deus está nos ajudando, que o que está acontecendo é para o nosso bem, que não existe mal que dure para sempre, que tudo está acontecendo para que se possa melhorar, para ficar melhor, né? Então, assim, essa fé que é tão importante para a gente. E eu vejo assim que o Espiritismo ajuda realmente a deixar essa fé mais forte, porque através da razão, das explicações racionais, a gente vai vendo que realmente é isso, né? Não é simplesmente um acreditar, uma coisa assim, dogmática, né? É uma fé realmente, a gente tem um entendimento do que está acontecendo. Então, a fé é tão importante que a gente pode, através da fé, agir magneticamente sobre o fluido, transformar e aumentar e melhorar as qualidades desse fluido, tá? E aí pode, apenas pela vontade dirigida para o homem, operar esses fenômenos estranhos de cura. Então, assim, todos nós podemos atuar na questão da cura, mas depende da gente, né? Assim, depende da nossa fé, do nosso entendimento, depende da pureza, né? Ou dos nossos fluidos também, né? E também, é claro que vai atuar a lei de causa e efeito, no sentido assim que tem muitas pessoas que estão doentes, que a gente quer que se cure ou quer poder ajudar e curar, mas é que a própria doença já é o mecanismo de cura. Então, não daria para a gente quebrar esse ciclo, né, que já está ali acontecendo, justamente para atingir o mesmo efeito que a gente quer. Por isso que às vezes algumas pessoas vão buscar a cura. Ah, mas fulano de tal cura todo mundo, mas não consegue curar a mim, não consegue curar. Por quê?
porque o próprio mecanismo da doença é o que está agindo já para a cura dessa pessoa. Então, curar naquele momento seria abreviar um processo, né, que já está em andamento para realizar a cura de uma outra dificuldade, uma outra enfermidade moral da pessoa, né? Então, olha como é interessante a gente, até a fé e o entendimento que o Espiritismo nos dá, faz com que a gente entenda o porquê que algumas pessoas não conseguem se curar, mas que a gente sabe também que cedo ou tarde elas vão se curar. Se ainda tiverem que passar pela doença, essa existência, a gente sabe que na próxima ela não vai precisar passar por isso de novo, né? Ou seja, esse processo, ainda que seja, ela precisa ainda outros processos, não vai ser da mesma forma, né? Já vai ter atenuado um pouco. Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Não? Então, quem gostaria de dar continuidade aqui no próximo item? Posso ler? Então, vamos a Ellen um pouquinho, depois o Valdeci, Eu então. posso. Vamos lá. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob este aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa, se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela ela não se recomenda, mas se adquire, e não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas a eles irem ao encontro da fé. E se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Tende, pois, por certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos. O dizem dos lábios e não do coração, porque em dizendo isso tapam os ouvidos. As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor, porque, pois recusam-se em vê-las. Nuns é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar os seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal são menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam,
trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará, e se não ficar concluída nesta existência, o estará em outra. A resistência do incrédulo é preciso nisso convir. Prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam, peraí, pela qual se apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago, de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Olha aí, né, gente? Quando a gente fala, por exemplo, da fé, né, e aí a gente vai falar também aqui da fé religiosa, a gente fala da condição da fé inabalável, né? A gente precisa entender essa questão da fé também. Então, assim, ó, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, né? Então, a fé pode ser raciocinada ou cega. O que o Espiritismo nos traz realmente é essa fé raciocinada. É a questão de você poder olhar as coisas, mesmo os escritos, e você entender e buscar compreensão se aquilo é certo ou não. Por exemplo, a gente fala muito assim, ou melhor dizendo, né? A gente ouve as pessoas falarem muito sobre a Bíblia, porque a Bíblia é um livro sagrado, foi escrito por Deus e tudo mais. E aí está um ponto da fé cega. Porque as pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por Deus e aí a gente tem que acreditar que foi escrita por Deus. É ponto. Já o Espiritismo, a gente vai então ler e vai estudar esses pontos da Bíblia e ver realmente se foi escrita por Deus. Então, quando a gente começa a sondar, né, bem de longe o que é Deus, né, causa primária de todas as coisas, aquele ser, né, aquele que a gente não consegue definir, mas que é soberanamente justo e bom, né, que é onipresente, onipotente, enfim. E a gente entende essa natureza de Deus, a gente começa então a separar, vamos dizer assim, né, que Deus não é igual a nós, não tem os mesmos sentimentos, não fica irado, não fica bravo, não quer castigar, nada disso. Aí a gente começa a ter esse entendimento. Olha como a fé vai mudando, né? A gente começa a entender e começa a aceitar realmente que faz mais sentido Deus ser dessa forma, né? Todo poder, toda bondade, enfim. Aí a gente começa a ver a Bíblia, começa a ler a Bíblia e estudar. E a gente começa a ver a lei mosaica, aquelas guerras, aquelas coisas, né? E aí a gente começa a falar, mas
Será que tem que Deus está fazendo tudo aquilo? Não faz sentido. Aí a gente estuda também, olha, não se pode servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e a Mamon. Aí eu pergunto, tá, então quem é Deus e quem é Mamon, né? Se a gente pegar a Bíblia, qual que é o Deus? Quem é o Deus verdadeiro? Aquele Deus que Jesus apresentou ou aquele Deus que está descrito no Velho Testamento, né? Uhum. Aquele Deus que se ira, que faz chover, que faz cair pedras e não sei o que lá mais, aquela violência, aquela coisa toda, né? Então, e aí a mesma coisa. Se a gente entende que Deus realmente é muito mais, faz mais sentido e realmente está mais dentro da lógica, aquele Deus que Jesus apresentou para a gente, né? Como é que a gente pode, por exemplo, aceitar a questão dos sacrifícios que se fazia naquela época, em imaginar que Deus pedia aquelas coisas, né? Como assim sacrificar e matar as suas criaturas, algo que ele criou, ele que deu a vida? Aquelas criaturas. Então, é isso que ele está falando aqui, dessa fé cega ou da fé raciocinada. Então, nós entendemos que o quê? Tem coisas realmente de espíritos elevados, tem coisas que realmente são trazidas do alto, tem. Mas aí dizer que a Bíblia é sagrada porque foi escrita por Deus, aí já não podemos, né? A fé Uhum. cega diz que sim. Embora a gente enxergue ali um Deus que é punitivo, vingativo, que é um ser parecido com a gente, né? Quando a gente começa a estudar realmente, a aprender, a gente vê que não é bem assim. Então é disso que ele Uhum. está falando, né? Então, sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro. É isso que Kardec trazia para a gente. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Tudo a gente tem que raciocinar, indagar, e refletir sobre aquilo, né? A cada passo contra a evidência e a razão levada ao excesso produz o fanatismo. Esse é o problema. O fanatismo é justamente isso, é uma fé cega, tá? É uma Uhum. fé onde o falso realmente passa como um verdadeiro, né? Aí que você vai para as cruzadas, você vai para todas aquelas coisas em nome de Deus, como se Deus quisesse violência, quisesse matança, quisesse perseguição, quisesse que pessoas fossem queimadas vivas. Isso é um absurdo, Uhum. né? Isso só pode vir de quem é fanático, porque o fanático, ele não busca compreensão daquilo. Ele aceita, toma como verdade, repete aquilo constantemente, ignora outros fatos e somente segue aquilo. Isso é o fanatismo, né? Então a pessoa fanática, ela não consegue enxergar outras vertentes ali, né? Outras variantes ali, tá? Quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde, né? A quem tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer no progresso das luzes, já que é verdadeiro na obscuridade e é igualmente também na luz. Então, quando a gente fala da verdade, realmente, né, essa verdade, que ela era uma verdade tanto na escuridão quanto na luz, tá? Essa é a verdade que nós estamos realmente buscando. Agora, cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, coisa que o Espiritismo não tem, né? O Espiritismo, ele sabe que a verdade, ela é espalhada aos poucos para a humanidade em diversos lugares, porque nós somos também diferentes, estamos em escalas e entendimentos diferentes. Então, Uhum. às vezes, o que eu aprendo no Espiritismo, a pessoa que está numa outra religião, ela não vai conseguir entender. Mas ainda assim, a verdade tem que estar um pouquinho descortinada ali. Embora ainda com outras nuances que ajudam aquele ser que é um pouquinho menos adiantado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma certa religião que prega muito o Velho Testamento, ele, embora eles tenha aquelas nuances que para ele faz mais sentido, porque ele ainda é endurecido, então ele ainda enxerga Deus e o mundo com a questão da violência, com que a violência ainda é necessária, né? Mas ali ainda vai ser apresentado Deus, um Deus de amor, um Deus que salva, um Deus que cura, né? Então, assim, ele vai estar ali com uma parte dessa verdade. Então, você vê,
o Espiritismo ele tem esse entendimento da importância das outras religiões e sabe que toda a verdade não está ali no Espiritismo, né? Uhum, É só uma chave para a gente entender as outras coisas, né? E preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar a importância em demonstrar que se tem razão, né? Aí no seguinte ele fala assim para a gente, ó, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, né? A gente não ensina o outro que a gente tem que ter fé ou como ter fé e tudo mais, né? Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa se não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. E o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. E a gente às vezes vê muito isso nas famílias, né? uhum, O pai e a mãe que querem o melhor para os seus filhos, mas muitas vezes impõem essa fé, né? Impõem essa religião à criança. E às vezes não é assim que se tem que fazer, na verdade, né? A gente precisa mostrar os caminhos, mostrar ali a verdade, né? Mas a gente nunca pode impor, obrigar a pessoa a ter aquela fé, né? Aquele credo. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, tá? Falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé ir a eles, mas eles irem ao encontro da fé. Se a procuram com sinceridade, a encontrarão. Então, o que que acontece? O ser humano, né, o ser ali, o espírito encarnado, enfim, ele ainda não adquiriu essa fé. Situações na vida dele vão acontecer que vão conduzi-lo ao caminho da fé. Porque cedo ou tarde vai se chegar no momento em que vai se sentir ali incapaz, não tem o que fazer. Ele precisa buscar algo que é maior do que ele para poder resolver aquilo que ele, na sua pequenez, não consegue resolver. Então, aí que vem as questões onde aí a pessoa vai atrás da fé. Lembra quando a gente fala assim, que não, a gente ouve muito falar, né, que a pessoa vai à procura o centro espírita pela dor ou pelo amor? Então, uhum, muitas vezes, não é só o centro espírita, mas as outras religiões, ou até mesmo a busca da fé, ela acontece através de situações de dor. Então, mesmo entre aqueles que são mais refratários e tudo mais, cedo ou tarde situações vão acontecer e vão fazer com que ele procure uma espiritualidade, procure uma religião, procure algo do tipo, né? Porque ele está num problema sem solução para ele, que ele está num beco sem saída e aí ele vai procurar. Por isso que ela fala aqui, ó, o Espírito fala para o Kardec também, né? Não cabe a fé ir a eles, mas eles irem ao encontro da fé. E aí, se eles procurarem com sinceridade, encontrarão. Olha que bonito, né? Tende, pois, certo que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, o dizem dos lábios e não do coração. Tem muita gente que diz isso. Ah, eu queria acreditar no Espiritismo, eu queria acreditar em Deus, eu queria acreditar, mas eu não consigo, né? Então, assim, eles dizem de lábios apenas, né, e não do coração, porque em dizendo isso, tapam os ouvidos. Ou seja, se você já coloca na sua cabeça que você não consegue encontrar a fé, não consegue, quando acontecer, ou quando ela te chamar, quando ela falar, quando acontecer situações, você está com o ouvido tapado, porque você já está com esse entendimento, com esse preconceito antes, né? Então, mesmo que aconteçam situações, você já colocou na sua cabeça que você não consegue, que você não consegue se espiritualizar, que você não acredita em Deus, que você não consegue achar uma prova. Então, quando isso acontecer, você vai estar de ouvidos tapados. Então, você não pode estar com esse pensamento, né? As provas, entretanto, multiplicam-se ao seu redor, porque, pois, recusam-se a vê-las. Por quê? Porque estão com os ouvidos tapados, não querem realmente ver, né? Nuns é negligência. Em outros, medo de serem forçados a mudar os seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que recusa reconhecer uma potência superior, porque lhes seria preciso se inclinarem diante dela. Olha aí, né? Então, muitas vezes a pessoa ela encontra essas situações, né? Porque aqui as provas se multiplicam ao seu redor,
muitas vezes por negligência, né? Então a pessoa vê a coisa acontecendo, mas finge que não viu, sabe? Faz aquela de João sem braço e segue adiante e não dá atenção naquela situação. Por exemplo, às vezes numa situação em que você estava dirigindo de maneira inconsequente, enfim, que você, né, não tá nem aí para nada, e aí de repente passa por uma situação de quase acidente. As pessoas normais, ou as pessoas, vamos dizer assim, que já têm um certo entendimento, vão ali parar para agradecer a Deus pelo livramento, agradecer por não ter acontecido. Outras pessoas vão simplesmente passar e fingir que tiveram sorte e tudo mais. Ou situações mesmo de cura, né? Que às vezes a pessoa estava numa situação que ela ia desencarnar, e de repente vem uma cura. E ela simplesmente, opa, beleza, obrigado, médico, oh, esses remédios foram muito bons. Ou seja, às vezes algumas situações acontecem para que a gente possa voltar os olhos, né, os nossos olhos à espiritualidade, a algo maior do que nós, e a gente, por negligência, a gente simplesmente fecha os olhos, né? Então, em Uhum, alguns casos é negligência, só que em outros é pior. É o orgulho, né, realmente gigante da pessoa. Por quê? Porque ela sabe que se ela reconhecer a divindade, se ela reconhecer que Deus existe, ela vai precisar então se forçar a mudar os seus hábitos, né? E é isso porque muitas vezes as pessoas fogem da igreja, fogem dos compromissos, ou às vezes a pessoa também no espiritismo, elas começam ali, depois elas somem. Por quê? Porque é um convite que é feito para que se mude os seus hábitos. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, vai ao centro espírita, aí ela, através dos tratamentos, a espiritualidade consegue ajudá-la, ele melhora, e ao invés de ele então dar continuidade, começar os estudos e fazer a reforma íntima, mudar a sua conduta, ela deixa a casa espírita e volta, porque aí, se ela estiver lá, ela se vê obrigada a mudar os seus hábitos, e é isso ela ainda não quer. Então, é por isso também que às vezes a pessoa não se mantém no caminho realmente da fé, né, o caminho reto. Então, pode ser por negligência ou pode ser também por medo de ter que mudar os seus hábitos. E ainda, pode ser também que nesse reconhecimento de uma potência superior, é preciso então que ele se incline diante dela. Olha aí o orgulho como que é, né? Então, assim, a pessoa ela não quer aceitar que existe um ser mais que seja maior, que seja mais potente, né? Que seja realmente soberano sobre todos, porque isso uhum, faria com que ela fosse menor, né? Isso acontece muito com pessoas que têm poder, que têm muito dinheiro, então elas acham que elas são donas de si, elas acham que a fortuna que construíram foi mérito apenas do seu trabalho e da sua dedicação, que Deus não tem nada a ver com isso, que muitas vezes Deus poderia ter ajudado ela e ela caiu e fracassou em alguns momentos, então se Deus existisse mesmo, não teria deixado isso acontecer, enfim, pessoa quer sempre achar que ela é autossuficiente, né? Então, às vezes, elas não reconhecem realmente a divindade por isso, né? Por querer uhum, alguém que reconhecer que existe alguém que é maior do que eles, né? Então, olha aí, essa é bem claro o orgulho, né? Então, a questão da negligência, a questão do medo por ter que mudar os seus hábitos e também o orgulho que não deixa reconhecer o ser maior porque teria que se inclinar sobre ele, né, por ele. Então a gente vê assim a dificuldade em se construir essa fé, adquirir essa fé, esse compromisso e seguir nesse caminho. Então é por isso que quando a gente ouve nas palestras e a gente fala de Jesus naquele sentido, que quando ele falou para os apóstolos, né, treinou ali os apóstolos para eles irem divulgar o evangelho, pediu para que eles não fossem ainda aos gentios, né? Porque eles ainda não estavam preparados, eles ainda não tinham essa fé para escutar as coisas, né, de Jesus. Ou mesmo os romanos também naquela época, né? Porque eles só estavam presos ao poder deles, aos entendimentos, então eles não tinham ainda essa fé. A mesma coisa acontece hoje em dia. Tem muitas pessoas que a gente vai falar sobre Jesus e as pessoas, ixi, não, não, não quero saber. Não.
gente, como é que, né, para nós que conhecemos assim os ensinamentos de Jesus, é tão bonito, né, a gente falar sobre Jesus, como a gente está fazendo agora, né? É uma coisa prazerosa. Se a gente está com alguma tribulação, algum problema, alguma coisa, e a gente começa a conversar sobre Jesus, com as coisas que aconteceram, os ensinamentos, na hora a gente sente uma melhora, calma a gente, né? Então, como é que alguma pessoa consegue não querer falar de Jesus a esse ponto? Não querer a fé, não querer uma igreja, uma religião, qualquer coisa. Aí aqui está explicado. Pode ser tanto negligência, pode ser medo, porque daí ela vai ter que mudar os seus hábitos, né? Isso é verdade. Não tem como se encontrar com Jesus, né? Se sentir conectado com Jesus e não querer mudar. Isso é impressionante, porque a partir do momento que você tem Jesus no coração, efetivamente, que eu estou falando de verdade, não é aquelas pessoas que se dizem cristãs, ah, eu sou cristão, ah, eu vou à igreja. Não. É essa conexão estabelecida entre você, né, entre cada um de nós e Jesus, é algo tão forte que você a todo momento busca melhorar. É como se você tivesse em conexão com um amor tão forte que faz com que você queira mudar e não ser ruim, não ser uma pessoa má. Então, essa conexão estabelecida com Jesus força a gente realmente a mudar os nossos hábitos. A gente não aceita mais errar certas coisas que são assim tão gritantes, né? Então, as pessoas que têm essa dificuldade é justamente por isso. Negligência também porque não querem se curvar diante de um poder de alguém que é maior do que eles, com certeza, né? E também justamente por medo de ter que mudar os seus hábitos. Agora, Sim. continuando, a gente fala aí que a fé parece de alguma sorte inata, né? Que já nasce com a pessoa, que basta uma centelha, basta um soprão, né? Nessa brasa para desenvolvê-la. E é verdade, porque como a gente aprende no livro dos Espíritos, né? Que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, é porque nós somos parte, né? De Deus, nós somos criatura dele, nós carregamos, né, essa parte de Deus dentro de nós. Então, esse entendimento, essa fé está dentro da gente. Só que a gente precisa ir lá encontrar. Ela não vem até nós, nós que temos que ir até ela, né? Então, esse sentimento é inato mesmo. Em muitas situações, basta uma oração, basta uma palavra, alguma coisa que sopre ali aquela centelha, aquela brasa para aquilo se espalhar e aumentar, né? Então, essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente do progresso anterior. Olha que bonito. Quanto mais facilidade nós temos em entender e aceitar essas verdades espirituais, mais isso indica um progresso anterior nosso. Então, assim, para quem já muito cedo já teve o contato com o espiritismo, com o cristianismo, com essas verdades espirituais e já teve facilidade em aceitar, isso demonstra um progresso anterior. É um progresso tão forte, né, que o véu do esquecimento da lembrança aí dessas outras existências do que a gente aprendeu não é suficiente para impedir a gente de sentir isso. Entende? Ou seja, o nosso entendimento sobre as verdades espirituais é algo tão forte, tão já alicerçado no nosso íntimo, que mesmo com o véu do esquecimento, nos impedindo de lembrar de coisas do passado, isso não impede que a gente tenha facilidade em entender e aceitar as verdades espirituais. É daí que, por exemplo, você lê livros, por exemplo, espíritas, ou que você ouve fatos espíritas, e aquilo para você faz tanto sentido e você vê como tanta verdade, e às vezes até uma coisa certa, um pouco natural, isso é porque já está em você de uma maneira tão forte que nem o véu do esquecimento consegue apagar. Fica uma coisa, qualquer leitura acerca disso aí você já fica animado, te dá uma coisa assim que você fala que é verdade. É, por exemplo, quando a gente vê aquelas cenas do nosso lar, por exemplo, nas câmaras de retificação,
ou daquelas incursões que são feitas nos umbrais para resgate. Quem não vê aquilo e não se sente ali como se já tivesse feito aquilo, como se já tivesse participado desses grupos de socorro, né? Ou quando a gente vê um auxílio, né? Quando a gente ouve a história de um auxílio da espiritualidade a um encarnado, a gente sente aquela emoção, aquela coisa como se aquilo de alguma forma fizesse parte ou já tenha feito parte da nossa vida. Então, é isso que ele está falando aqui, tá? Então, quanto mais essa sensação que nós temos, maior é o adiantamento de que nós temos aí de outras existências, né? Então, é isso que ele fala. Essa facilidade em assimilar as verdades espíritas é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, né? Sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Os primeiros já creram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. Os segundos têm tudo a aprender, sua educação está por fazer, mas ela se fará, e se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. Então, quando a gente vai conversar com algumas pessoas falando sobre vida após a morte, sobre reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitáveis, enfim, quando a gente vai falar de tudo isso, algumas pessoas, nossa, mas isso é um absurdo, imagina, isso não existe, cara, isso aí é coisa, é ficção, como assim? Não sei o quê. Quando a gente vai falar de contato realmente da espiritualidade conosco, né, que a gente está cercado de espíritos, as pessoas ficam com uma coisa assim, acham que é um absurdo, né? E para a gente é uma coisa que faz tanto sentido. Uhum, Então a gente começa a ver por que que é. Por que que para algumas pessoas é fácil aceitar e para outras é tão difícil? Quando a gente lembra aqui do filme da história do Chico, o pai dele tinha muita dificuldade em aceitar isso no começo, né? Várias vezes ali repreendeu o Chico, queimou livros e tudo mais, né? Já a madrasta dele, né? A segunda madrasta, né? Acho que é a segunda, né? Ela já teve mais facilidade, né? Ela parecia que entendia assim alguma coisa, ela não sabia como explicar, mas ela via que aquilo era possível, entende? Então, você vê que algumas pessoas realmente, como ele coloca aqui, ainda têm a educação a ser feita, né? Ainda precisam passar por esse entendimento, depois vão passar pela aceitação, né? As pessoas que têm tanta convicção da sua religião, que acham que somente a sua que é a verdadeira, isso também demonstra um atraso, né? Naquele espírito, porque achar que toda a verdade ou a verdade do mundo vai estar contida num único livro e achar que Deus, justo como é, permitiria que somente a uma população ou a uma religião estivesse ali relegada à verdade universal, isso não seria justo, né? E as pessoas que não conseguem entender aquilo, como conseguiriam, como é que, né, seria? Não seria justo. O mais justo seria que essa verdade fosse realmente assim multiplicada, espalhada em muitos lugares, para que cada um dentro da sua compreensão, cada um dentro da sua limitação, pudesse compreender, mesmo distante da verdade, distante da capacidade de compreensão, ainda assim eles não estariam sem ter o acesso à verdade, entende? Por mais que a religião daquele povo fosse muito atrasada, ainda assim eles teriam uma parte da verdade. Eles ainda teriam um pouquinho dessa luz que seria ali onde eles poderiam ir atrás, entende? Isso é justo. Isso é justo, saber que todos tenham acesso, mesmo com a sua incapacidade ou sua baixa capacidade, ainda assim você está perto da verdade, está perto realmente do que é o verdadeiro, enfim. Então, é bom que a gente tenha esse entendimento. Eu sempre falo assim que é importante que a gente tenha humildade, sim, reconhecer a nossa pequenez, o nosso distanciamento ainda dos espíritos mais elevados, mas que a gente não se rebaixe ao ponto de não compreender a nossa evolução.
Hoje nós estamos num patamar assim, onde a gente consegue realmente é, entender que a gente melhorou. Porque você imagina, a gente olha a história pregressa aí da Terra, as violências, as guerras, né, as mortes e tudo mais, e olha para a gente hoje, né? Nós temos assim um entendimento que a gente talvez aqui todos aqui não conseguiriam matar uma outra pessoa, não conseguiriam ferir, né, como algumas pessoas fazem aí com faca e tudo mais. Ou seja, tem muitas coisas que a gente que vê a humanidade fazendo que a gente não seria capaz de fazer. Hoje tem muitas pessoas que, por exemplo, estão aproveitando o domingo e fazendo qualquer outra coisa para se divertir ou coisas do tipo. E nós estamos aqui estudando e buscando conhecer. Então, assim, a facilidade com que a gente aceita a espiritualidade, a questão, né, da continuidade da vida, a continuidade é, da vida após a morte mesmo, né, do corpo físico. A gente entende a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados, a gente aceita e tem um entendimento melhor. Isso tudo vem do progresso, né, do progresso feito. A gente tem muito ainda para fazer, com certeza, mas que a gente não deixe aí de pensar o quanto a gente já evoluiu, e não só de outras vidas para cá, mas pensemos no nosso início dessa jornada, né? A gente quando criança, adolescente, adulto e até agora, nesse momento. Quantas coisas a gente já não mudou, né? Quantos pensamentos e atitudes que nós tínhamos naquela época que hoje entendemos que era errado e que já colocamos na nossa cabeça que são coisas que a gente não queria, não quer mais fazer nas nossas existências. Isso é progresso, tá? Bom, e aí ele fala: a resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, que prende-se frequentemente menos a ele do que à maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. A fé é preciso uma base, né? E essa base é a inteligência. A inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Isso é muito interessante, né? Por quê? Se a gente não compreender o Espiritismo, né, como se dá, o que que é, por que que é espírito, tal, nós aqui, vamos supor que a Rosana não acredita no Espiritismo, não acredita em espírito, não conhece também, nunca leu nada sobre o Espiritismo. Se ela encontrar um espírito na rua, ela vendo esse espírito, ela vai acreditar? Ela vai? Não vai. Ela vai achar que é coisa da cabeça dela, ela vai achar que alguém fez algum truque, que alguém fez alguma coisa. Foi a mesma coisa no início do Espiritismo. As pessoas viam as mesas girantes, mas como não compreendiam, achavam que era falso, que era algum tipo de truque e tudo mais. Então, para a fé é preciso ter uma base. E a base é a inteligência. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, ver o espírito é necessário também compreender. Como assim o espírito? Bom, nós temos um corpo físico, e aí nós temos também aí o perispírito, e aí nós somos espíritos. Então, o que a gente vê quando não tem o corpo físico é um espírito revestido do seu perispírito. Ah, mas eu vi ele assim como se fosse carne e osso. Aí a gente vai entender a natureza do perispírito, como que se dá a construção desse perispírito. E aí, compreendendo tudo isso, aí a gente vai realmente acreditar que aquilo que a gente viu era um espírito. Então, não basta simplesmente ver, tem que compreender. A fé cega não é mais deste século, né? E isso está falando já de 1850 1857, Hum. ou 1865, que é o 1864, que é o do livro. Mas assim, a fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Ou seja, para você acreditar, você tem que abrir mão do raciocínio do livre-arbítrio. Você não tem escolha, você tem que aceitar
E o raciocínio não vai te ajudar porque você não tem nada a se explicar. É simplesmente assim, acabou. Então, como que a pessoa vai ter uma fé baseada num dogma? Não dá para acreditar, você precisa raciocinar. Então, é por isso que quando a gente vai falar sobre Deus e explicar que Deus existe, a gente começa explicando o universo e o nosso planeta. Você olha, meu amigo, eu vou dizer o seguinte: você já parou para pensar que a rotação da Terra, a velocidade, a inclinação, elas são exatas, são perfeitas? Se fosse um pouquinho menos, a gente sairia voando, e se fosse um pouco mais, o nosso corpo não iria resistir? Você já parou para pensar que a inclinação que a Terra faz no seu movimento elíptico diante do Sol é o que dá realmente condição para a vida? Então, se a gente imaginar, por exemplo, a Lua, o efeito que ela faz na Terra, organizando ali as marés e também as gestações, se você imaginar que tudo isso é fruto do acaso, bem, então você precisa imaginar que o acaso é alguém, porque são Uhum. todas as coisas muito bem coordenadas de forma matemática. Então, isso você vai explicando o universo, né? E aí, quando você começa a falar das belezas naturais, da forma como os bichos trabalham, como, da onde vem isso, o que que faz uma formiga sair do formigueiro, buscar alimento, voltar, fazer aquilo, ou quem que explica uma abelha que vai atrás da flor, enfim. Quando a gente começa a querer explicar para alguém que Deus existe, a gente começa através do raciocínio. Não dá para falar simplesmente, olha, acredita em Deus e tem mais. Se você não acreditar em Deus, você vai para o inferno. Então você que escolhe, né? É mais ou menos isso. Então aí que faz esse monte de incrédulos, porque as pessoas elas acreditam por medo ou por imposição. Então a questão aqui que a fé acaba impondo e exigindo a abdicação de uma das preciosas prerrogativas do homem. E não tem como. Aliás, os grandes pensadores chegaram à conclusão de que Deus existe justamente através do raciocínio, através realmente das indagações e das respostas. É essa fé central a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, e da qual é verdadeiro dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vago de onde nasce a dúvida. Já a fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Tudo ela explica, né? Nada fica lá obscuro, nada fica sem explicação. Tudo tem uma explicação. Crê, crê-se porque se está certo e se não está certo, se não quando se compreendeu. Eis porque ela se dobra, né? Por quê? Porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé verdadeira é aquela que, se você olhar qualquer ponto, qualquer momento da história, você vai conseguir explicar, você vai conseguir trazer uma lucidez para aquilo, né? Então, ela é inabalável, porque em qualquer momento, qualquer ponto da história, você consegue ali explicar. Então, a fé inabalável, ela pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então, a verdadeira fé, como ele está trazendo aqui para a gente, né, a condição da fé inabalável é o raciocínio. Deve ser raciocinada. A fé deve ser raciocinada. Quando a gente fala, por exemplo, aqui da gente acreditar na espiritualidade, acreditar em Jesus, acreditar em Deus, é porque a gente sabe o que nós podemos fazer e a gente sabe aquilo que nós não conseguimos fazer. E nós temos entendimento que o que nós não conseguimos fazer ainda, um dia iremos fazer. E tem coisas que somente Deus pode fazer. Então, é ter essa humildade de saber que existem forças maiores do que nós que estão trabalhando para que nós um dia também tenhamos essa mesma força, para que nós também possamos ajudar outras pessoas com a força que nós temos hoje. Ou seja, são espíritos que progrediram, que foram ajudados e hoje estão ajudando no progresso nosso para que amanhã a gente possa ajudar também no progresso de outros.
é uma lei contínua. Então, nós estamos sempre sendo ajudados. E aí a gente tem outras provas disso. Quando a gente fala do Espiritismo e as pessoas não acreditam, a gente fala assim, poxa vida, mas você já foi, já viu as cartas do Chico, por exemplo? Você já viu aquelas mães? Você já leu? Você já esteve ali no momento em que obteve-se ali, né, o Chico obteve a comunicação do espírito e entregou à mãe? Você já ouviu o relato, né, dessas mães? Enfim, como que você pode achar que não existe, né? Se você não foi lá. Então é a mesma coisa, nós. Por que que nós temos essa convicção do Espiritismo? Porque além de todos os exemplos, né, que a gente tem na nossa vida realmente, né, da existência deles, nós também temos através da leitura de livros. E não é somente espíritas falando de espiritismo. Tem muitos, né, ateus que estudaram, que buscaram pesquisar e investigar o espiritismo e se convenceram realmente da existência dos espíritos. Quando a gente fala, por exemplo, de reencarnação, tem muitos cientistas que foram investigar esses casos, né? Como a gente fala sempre lá do Ian Stevenson, que ele estudou essas crianças, né, com até 8, 10 anos de idade, que lembravam de suas vidas passadas, e ele foi atrás para ver realmente se era verídico e foi confirmado. Ele não era espírita, ele era um cientista. E fez um trabalho brilhante, foi criticado pelos seus companheiros de profissão, né? Foi ameaçado também, né, a ser expulso da universidade e tudo mais, por conta disso. A gente tem o Arthur Conan Doyle também, que conta muito disso, não eram espíritas. Então você vê, olha que interessante. Então a fé, ela precisa ser raciocinada. Não dá mais para a gente simplesmente impor a fé, né? Bom, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui na parábola da figueira seca, Uhum. porque é interessante a gente entender, né, o que que Jesus quis falar para a gente quando ele fez, quando ele proferiu essas palavras e tornou ali a figueira, para a gente entender a questão da fé, porque a fé ela está ligada também ao nosso poder magnético. Quando nós temos realmente fé de verdade, né? E aí a gente pode fazer muitas e muitas coisas. Enfim, para que a gente reflita acerca disso, da importância, né, da fé. Porque sem a fé, a gente não consegue nada. E se hoje a gente tem a fé e tem facilidade em acreditar e compreender, é justamente pelos progressos que a gente fez até o momento, tá? Só um minuto.
Tá com soninho, né, Ellie? Nossa, muito. Tá cansada? Eu tô. Hoje eu não consegui descansar. Eu limpei a casa, eu não consegui descansar. Hum. Chegou tarde ontem do teatro? Não, eu cheguei, era 10h30, 10h30. Acabou cedo lá. Foi legal? O evento? Foi. Meu irmão tocou na peça, foi bem legal. Ai, que legal. Bom, gente, então, ó, vamos marcar aqui para a gente semana que vem voltar no estudo da Parábola parábola da Figueira figueira. Seca. Isso. Tá. Quem gostaria de fazer a Essa prece de. parábola Ah, eu estudei ela várias vezes. Eu acho que eu tive que ler umas 4 vezes para eu poder entender o significado que Jesus falava. Porque É. na igreja que eu frequentava, Uhum. eles passam essa parábola de Jesus diferente, né? E hoje eu sei que é completamente essa que é a verdade, né, dele. É, você vê como é que a questão assim que a gente precisa raciocinar, porque às vezes a pessoa leu e entendeu do jeito dela e passou daquele Sim. jeito, mas é importante Uhum. a gente fazer uma leitura também para poder entender e nunca deixando também de levar em consideração quem falou, né? Porque às vezes as pessoas querem trazer para uma interpretação e esquece que fala, olha, calma aí, está falando de Jesus, né? Era um ser iluminado, elevado, é um espírito crístico. Então, assim, precisa ter um aprofundamento em tudo que ele fala. Nada do que ele fala pode ser levado de maneira superficial. E entender, principalmente quando se trata de parábolas, né? Porque as parábolas, justamente, ele falava já dessa forma, porque sabia que só ia ser entendido pela maioria ou pelas outras pessoas mais à frente. E falava ali numa história do jeito que eles entenderiam, mas a gente precisa buscar se aprofundar naquilo que ele estava falando, porque senão a gente fica e não entende muito bem. A É. semana que vem Eu nós não vamos entendi. ver. Na época na igreja, eu não entendia por que, que ele queria, porque ele, né, tinha amaldiçoado a figueira e Isso. secado a figueira, né? Então, nossa, ficava assim, Para quê? atordoada Para que com fazer isso. aquilo com a figueira, né? Depois É, passar lá e ver que está seca mesmo e que não tem nenhum fruto. Por que que acabou com a figueira desse jeito, né? eu fui entender agora. Hum. Então vamos lá. Quem quer fazer a prece de encerramento hoje? Valdeci? Por favor, então, Valdeci. Bom, primeiramente vamos agradecer aí o Diego pela disponibilidade dele, estar aqui nos ajudando a entender melhor. Vamos então fechando nossos olhos e ainda nesse clima de paz e de entendimento, agradecer a espiritualidade amiga, certamente nos acompanhou nesses estudos, a Jesus, nosso irmão e mestre, que sempre nos ampara, e ao Criador, da força, a fé, e que nós possamos ter essa fé em cada momento difícil da nossa vida, que nós possamos ter o equilíbrio necessário e a confiança necessária para superarmos com tranquilidade e seguirmos adiante. Que possamos estar aqui novamente no próximo domingo, no próximo estudo, para dar continuidade e que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Que assim seja. Assim Graças seja. a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Eu agradeço a presença de vocês, o esforço, e que na semana que vem possamos aí novamente dar continuidade a esses estudos que são muito importantes para todos nós. Tá Nossa, bom? eu agradecemos você, Diego, por estar junto novamente. Obrigada mesmo. Obrigado, gente. Disponibilidade no seu pouco tempo aí, se dedica a nós. Boa Ah, noite, tchau, gente. gente. Boa Fiquem com noite. Deus. Uma Tchau, boa ótima noite. semana. Tchau, boa noite. Boa noite. Se Deus quiser.